Salve Corinthians, salve galera do Timão. Rapaziada, eu quero começar esse vídeo te perguntando, mano. Quero te fazer uma pergunta. Ramon Dias ou Fábio Carille? Na sua opinião, quem é a melhor opção pro Corinthians? Porque o Augusto Melo tá indeciso entre Ramon Dias e o Fábio Carille. Pessoal, eu descarto o Fábio Carille já de cara. Eu descartaria o Fábio Carille de cara. Seria o último nome que eu chamaria. Eu iria atrás de um Sampaoli. Eu iria atrás do Martin Anselmi. Eu iria atrás de quem quer que seja, pessoal. Mas o Carille eu não gosto. Mas eu quero saber a sua opinião. Como aqui é um canal democrático, eu quero saber o que você pensa, fiel. Use aí o espaço de comentário para dar a sua opinião. Fábio Carille vai fazer o mesmo trabalho de outrora? Será que ele vai tornar... Não vamos nem falar em campeão. Será que ele vai livrar o Corinthians do rebaixamento? Comente aí, use aí o espaço de comentário. E não esquece do like, hein? Fortalece com o like aí, fiel. Dá essa moral aí. De uma coisa eu sei, de uma coisa eu tenho certeza. O Santos está dando graças a Deus que está se livrando do Carille. Disso eu sei. Comente aí e fortalece com o like. Só que eles estão jogando em um dos maiores clubes do futebol brasileiro. E aí eu acho que essa pressão é lá em cima. E eu não sei se os caras têm força para sair dessa, não. Tem que escolher bem certinho esse treinador. Então, acho que em cima disso, o Corinthians não tem o pior elenco do futebol brasileiro. Não, claro que não. Mas é o pior futebol do Campeonato Brasileiro. Porque não tem conjunto. Joga o pior futebol do Campeonato Brasileiro. Sim. O Corinthians não tem nada, gente. Fluminense também. Fluminense Sei também, não, Pascoal. Pascoal. Fluminense também. A briga com o Fluminense é danada, tem razão. Foice, aquela briga de foice que você gosta. Tem mais time, tem mais time. O Fluminense também tá danado para jogar mal. Eu acho que esse debate é interessante, assim, de perfil, né? Se a gente olhar pra trás, é difícil O Mano foi pro Fluminense, né? O Mano foi pro Fluminense. É difícil a gente traçar o perfil ideal, porque se você faz um retrospecto... O Diniz vai pro Corinthians. Já passou tudo por ali. Não sei, com esse elenco... Ele ia pedir muita coisa para conseguir botar a marca dele, porque já teve de tudo recentemente nesse Corinthians. A gente faz um retrospecto aqui de aproveitamento. Eu não gostava do trabalho do Mano, tá? Acho que era experiente, sim, mas não tava vendo nenhum tipo de... Ele tem qualidade. A gente fez ontem aqui o cara a cara. Não foi um... Ramon Dias e Carille, que são os nomes que foram falados, né? É bom a gente lembrar que o Carille... o Pascoal estava me contando isso mais cedo, né, Pascoal? Que tem uma dívida... O Santos teve que pagar para que ele saísse do futebol japonês. Sim. Então tem lá um acordo para ele fazer com o Santos. Como é que vai fazer isso? O Corinthians vai pagar? O Corinthians não está podendo pagar muita coisa. Não, a gente precisa entender. O Carille é o sonho, porque o Carille é o treinador que vai trancar o time do Corinthians, vai botar uma tranca. Mas não era pro Antônio Oliveira ser assim também? Que o estilo de jogo era esse. Era esperado, mas... Não cumpriu. A gente vendo o time do Corinthians jogar, a gente sabe que o Corinthians tem algumas boas peças do meio para frente. Mas tem muita carência. Do volante para trás tem muita frente. Principalmente o volante. Do volante só tem um volante. Sim. Né? E o Breno Bidon, que se vira como pode. Esse menino aí vale ouro no time do Corinthians, porque ele se vira como pode. Ontem até o Raniel acabou pedindo para sair. Depois o Wesley pediu para sair. Sabe, tem muita coisa. Não é um fato só, uma situação só que determina a saída de um treinador. É um contexto, há uma gestão tudo mal feita, uma atrapalhada em cima da outra. Está chegando agora um CEO para o Corinthians, né? Está chegando um novo diretor financeiro, porque o diretor financeiro também foi embora. Está todo mundo indo embora, então é muito complicado. Está muito complicado. Aquilo é um negócio Coitado do Yuri. Incrível. Acontece, gente, ele tropeçou o pé direito no pé esquerdo e caiu com o rosto no chão. Não existe um fato isolado que determine a saída do treinador. Né? Eu acho que são muitos componentes que podem até afastar treinadores do Corinthians. Sim. Porque os caras vão começar a pensar, poxa, a torcida invade toda hora, centro de treinamento e o Parque São Jorge. Mas vai ter que vir alguém, entendeu? Mas essa que é a questão. Dani, o Pascoal ele toca num ponto, por exemplo, Ramon Dias. O Ramon Dias, ele
foi fundamental, decisivo para o Vasco no ano passado, em um contexto também muito complicado. Ele assume o time com 9 pontos. Sim. E consegue uma campanha de 7. Não vai barrar. Não vai barrar, é um cara que tem peso. Só que o Ramon... Ele é carismático, né? Sim, na carreira dele, ele não está acostumado a pegar e ser o técnico bombeiro. Ele costuma ser um técnico de brigar por título. E isso já gerou um desgaste muito grande para ele nessa temporada no Vasco. Você acha que ele não aceitaria? É o Corinthians. Tem que ver qual seria a proposta financeira. É o Corinthians. O Corinthians é gigantesco. Só que ele é um técnico malandro, inteligente, que pode analisar esse contexto. O negócio está complicado lá na parte financeira. A gestão do presidente está sendo muito criticada. Será que eu vou ter as peças que eu preciso para conseguir salvar o Corinthians? Então, esse tipo de contexto que atrapalha todos aqueles técnicos que a gente viu ali, sim, todos, o Antônio Oliveira, o Mano, ele afasta também outros profissionais. Acho que o profissional, ele Ramon pesa um pouco. E o filho, né, Zinho, saíram muito desgostosos, assim, com a maneira como o Vasco os demite e comunica isso. Acho que tem 2 pontos de observação. Um é esse que o Dona traz, o outro é assim, vou voltar para um time brasileiro gigante, como é o Vasco também. Eles querem voltar para o Vasco, tá? Uma informação. Ali o trabalho. Tem agora a informação questão que eu tenho. da 777 ter saído, o Pedrinho tá comandando o Vasco nesse momento, mas o Corinthians também, não sei se é atrativo no momento, mas é um clube gigantezinho. O Ramon, para você, casaria com o Corinthians nesse momento? Eu acho que sim. É um treinador competente, já conhece muito mais agora o futebol brasileiro, sem dúvida, né? Quando ele chega no Vasco, por mais que é argentino, tá ali, tá sempre observando, mas era uma nova experiência na carreira dele. Aí ele pega o Vasco numa situação complicadíssima e eu vou te falar, acho que com um time pior do que esse que é o do Corinthians. E ele conseguiu organizar taticamente esse time, de ser um time um pouco melhor defensivamente e com o apoio da torcida em São Januário, ganhar jogos que a gente não achava que o Vasco era favorito. Então eu estou pensando o seguinte, achou o elenco do Corinthians, na minha opinião, melhor do que o do Vasco do ano passado. Até desse ano também, é ali, taco a taco. A torcida do Corinthians é uma torcida que cobra, tá no seu direito e tal. Não tá no direito é negócio de agressão, invadir, depredar, né, o patrimônio do clube, isso está errado. Mas aí é 50, 60 pessoas, para mim, não representam a verdadeira torcida do Corinthians. Aquela verdadeira torcida que coloca 40 mil pessoas lá na Neoquímica, com um treinador que tem a gestão, que ele chega e tem moral em cima dos jogadores. Não tem nenhum jogador ali que vai peitar ele, não. O filho dele é competente também. Eu não acho uma ideia ruim, não, o Ramon Dias. Vou te falar, até para o momento, melhor que o Carille, porque o Carille está empregado, né? Tá balançando aí, tem pressão, tem cobrança, mas o Santos fez um investimento. Seria legal o cara, né, sair agora assim, e o Ramon Dias, se está disposto a vir para um grande também, como ele veio para o grande Vasco, ele vem para o grande Corinthians, acho que tem elenco para ele trabalhar, e aí ele tem moral para blindar esse elenco, aquilo que eu falei, né, um cara cascudão, eu acho que é uma boa. Tem uma também. Coisa que eu estava lembrando aqui. Okay. Quando o Mano saiu do Corinthians, houve uma especulação de que o Carille pudesse vir a ser o técnico do Corinthians. Sempre há essa especulação. E o Carille foi muito direto naquele dia. Ele disse, não saio porque o meu projeto é voltar com o Santos e jogar a primeira divisão em 25. Mas o cenário agora para ele é um cenário de maior pressão interna do Santos. Ontem ganhou 1-0 aos 49 do segundo tempo, conta nada para ninguém. O jogo também difícil, com a torcida apertando. É porque lá tem um questionamento no Santos, muito do estilo de jogo dele, que é um estilo mais defensivo, e tem muito da escola do Santos. Né? A avaliação até interna é que esse time tinha que estar sobrando um pouco mais, sendo que a Série B é muito complicada, tá? E ele tinha que utilizar um pouco mais a base. Outras exigências. Outras exigências. Mas o que o Pascoal tá falando tá correto. O jogo é mais Mas para ele analisar, Donan, perguntinha, Donan, para você, que é craque. É mais fácil ele subir com o Santos ou cair com o Corinthians? Eu acho que é mais fácil subir com o Santos.
Mais fácil. Rapaz, essa pergunta é difícil, hein? Eu acho que é mais Tem fácil. time pra subir. Eu acho que ele é mais fácil ele conseguir o Ué, acesso. o com Santos tem time pra subir e o Corinthians tem time pra ficar. Esse time do Mas o Corinthians- cenário do Corinthians? Desse o cenário modelo do extracampo Corinthians? do Corinthians? O Corinthians, o Campeonato Brasileiro do Corinthians, o Olha o que você Campeonato fez, Brasileiro... hein? Olha o que você fez. O Campeonato Brasileiro... Obrigado, sim. O Campeonato Brasileiro do Corinthians. O Campeonato Brasileiro do Fluminense, eles já acabaram. O campeonato acabou pros dois. Como assim? Agora é só salvação, é boia. tá, sim. É jogar aquela boia e o cara se agarrar na boia para poder se salvar. O Corinthians e o Fluminense entram no modo salvamento. Tem isso? Ô, meu senhor, claro que tem. Eles têm que se salvar no Campeonato Brasileiro. Porque do jeito que tá, eles caem tranquilamente. Os dois têm que fazer 50% dos pontos. Não é uma conta fácil. 50% dos pontos a disputar para fazer aquela média de 45. Eu ainda dou uns 43, mas eu acho que esse ano vai dar nos 45, por jeito que a gente está nessa projeção. E vendo isso, eles têm que ganhar 50%. Quantos jogos ganhou o Fluminense nesse ano? Contra o Vasco. Quantos jogos ganhou o Corinthians nesse ano do Campeonato Brasileiro? Contra o Fluminense. Contra o Fluminense. É mole fazer 50%? Não. Mas Olha o tamanho da encrenca que um treinador se abraça. o Pascoal, o que pode pesar a favor do Carille é o conhecimento que ele tem de clube. Essa é a Não, peraí, identificação. que ele jogou a bomba aqui, tá lá tranquilo e sereno e calmo. Bota ele pra responder a pergunta que ele te fez, devolve lá. Ô, Zinho, o que você acha mais fácil pro Carille? Subir com o Santos mas ou peraí, conseguir? Peraí. A comandante faz pergunta pra gente, vocês mandam ela responder. Foi bem, Zinho, foi bem. Não, mas a provocação do Zinho é uma provocação legal. Sim. Porque os dois, o Fluminense e o Corinthians, têm que fazer 50% dos pontos. Dá pra fazer, Zinho, 50% dos pontos? Dá. Não, eu vou responder. Eu acho mais fácil ele subir com o Santos, porque pra subir você não precisa ser campeão, não. Você pode ficar entre os 4 primeiros. Isso aí. Entendeu? Então, assim, ele tem elenco, ele tem capacidade, tem potencial, e pra mim o Santos, eu até falei assim, quais são os outros 3 que vão subir? Porque o Santos vai. E aí eu tô aí, né, pagando mico, porque tá difícil o negócio, tá difícil, né? Mas vamos lá, eu acho que ele tem muito mais condições, por já estar no Santos, o elenco que tá ali, esse sim ele participou ali, e ele conhece os cascudos todos ali, né? Já trabalhou com alguns. Ele conhece o Clube Corinthians, mas o elenco do Corinthians, eu não sei se ele conhece, ele trabalhou com todos esses caras. Então vai ser uma novidade se ele viesse para o Corinthians, para ele trabalhar com esse grupo novo. E eu não lembro, ele passou por um momento tão complicado como o Corinthians está agora, ele como treinador no Corinthians, essa crise toda, não só a parte financeira, mas casa de polícia. Não, dessa tudo que maneira tá se não. envolvendo, Não. sei. Dessa maneira não. Já passou por Então, crises de ficar sem vitórias, ter que uma coisa, organizar time. conhece o clube, não sei. Por isso que eu dei a minha opinião. Acho que assim, é melhor ele ficar no Santos, quietinho lá, enquanto os resultados acontecem, porque a pressão estava um pouco forte nele também, e traz o Ramon Dias. Olha, o negócio é o seguinte, seja como for, a gente está aguardando novos capítulos, decisões tomadas pela diretoria do Corinthians, nomes na mesa, tem que ver quem aceita e quem não aceita. Uma coisa que é unânime, pelo menos aqui no nosso clube, o momento talvez não tenha sido justo com o Antônio Oliveira, porque perder para o Palmeiras na casa do Palmeiras é um resultado que não pode ser considerado um absurdo. E aí a gente entra no jogo. Segundo ponto, os jogadores entram numa faixa de idade em que o Palmeiras necessite desse jogador, né? Então, o Palmeiras está trazendo um lateral direito, sabe que o Marcos Rocha não vai muito mais adiante, então já está trazendo o Giai para essa posição. Que é bom jogador e pode ser Pagou volante 7 também. milhões de dólares no Aníbal. 7,5. Pagou 7 milhões de dólares no Aníbal, um ano de atraso, como ele disse na própria entrevista, não foi quando a gente quis, foi um ano depois, na outra entrevista ele disse isso. Então, eu acho que o que ele se refere é assim, a gente não pode mais, a gente não precisa mais fazer, a gente não precisa mais ser olheiro, porque o olheiro na base é o cara que vai ver e indica o jogador para o Palmeiras. Mas... Pessoal, como eu disse, sem sombra de dúvidas, eu não traria o Carille, e eu espero que o Augusto Melo não faça isso. O Ramon Dias é um nome melhor do que o Carille. O Ramon Dias
não é assim, unanimidade não. Eu quero que você comente, pessoal. Porque tem outros nomes aí. O pessoal cita Filipão, o Cuca. Boa parte, se não 80% da torcida do Corinthians quer. Só que tem aquela parte lá que incomoda, pessoal. Aí o Cuca não vai aceitar. Aí é trazer mais um problema. Que eu acho que o Cuca não é problema. Eu acho que é solução. Se o Augusto Melo tivesse cunhão para bancar. E contra aquela galerinha lá. Só que isso não vai acontecer, então eu descarto o nome do Cuca. Aí eu falo para você, ó. Tem o Filipão. Muita gente cogita e muita gente quer. Tem o Sampaoli. Tem o Fernando Diniz, que Fernando Diniz e Carille é descartado para mim. Para mim tá descartado. Fernando Diniz e Carille. Mas vai lá. Tem o Zanardi. Tem o Lisca doido. Tem quem mais? Sampaoli, eu já falei. Tem o Sampaoli. Tem o Carvajal. Fábio Carvajal. É o Carvajal, o português. Tem o Carvajal. Tem o Leonardo Jardim. Tem o Marcelo Galhardo, mas aí é brincar com a inteligência do torcedor. E o Corinthians não vai ter dinheiro para trazer o Galhardo. Então eu quero que você comente, pessoal. Vai ficar entre Ramon Dias e o Carille mesmo. Qual a melhor opção para você? Eu prefiro o Ramon Dias. E você? Comente aí. Use o espaço de comentário para dar sua opinião. E fortalece com like. E vai, Corinthians.